Sejam bem-vindos ao Podtech, seu podcast de tecnologia, inovação, design, empreendedorismo e muito mais. Para fins de acessibilidade, vou me autodescrever. Eu sou Agatha Silvestre, uma mulher branca, uso óculos, meu cabelo é escuro e hoje estou de coque. Visto também a camiseta do projeto, ela é azul, escrito High Tech Curse. Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. E hoje teremos uma convidada muito especial. Kellen Turci, é assim mesmo que fala? Isso. Kellen, que prazer ter você aqui com a gente. Quero conhecer um pouquinho mais da sua história. Vai ser um prazer. Espero poder agregar bastante ao podcast. E me conta aqui, como é que começou ali sua trajetória profissional na área da moda? Na área da moda, sempre foi... Não era o meu foco inicial, né? O meu foco inicial sempre foi comunicação, marketing. Eu sou formada em comunicação pela PUC e depois, quando eu vim para Brasília, eu fiz administração com ênfase em marketing. Então, meu foco inicial nunca foi a moda. Era sempre comunicar, sempre gostei disso. Mas a moda me conquistou ali por volta de 2009, que aí foi uma coisa mais profissional mesmo. Que legal. E o que te incentivou e levou, de fato, a trabalhar com esse conteúdo digital nessa análise de mercado? Na verdade, quando eu fui fazer a faculdade, no meio do ano, assim, mais ou menos no meio do curso, surgiu algumas oportunidades, e as oportunidades que ditaram aí o caminho que eu ia seguir. E uma delas foi representar uma marca de Milão que estava vindo para o Brasil. E aí eu me encantei não só com a parte têxtil, com a parte de produção, mas também com tudo que ela oferecia, né? Quando a gente veste uma roupa, a roupa normalmente vai não só ditar a imagem que você vai passar, mas ela também mexe com a sua autoestima, mexe com a maneira que você vai se comunicar. Então, isso eu gostei bastante. Não é só uma roupa bonita, né? Você usa normalmente alguma coisa para aparentar, para poder vender uma imagem ali, e isso eu acho muito bacana. Que legal. Então, você chegou a ir para Milão, então, na época, para representar essa marca? Na época, eu fui para lá para fazer um estudo de mercado, conhecer um pouquinho mais da fábrica e trazer para cá. Antes da gente trazer as peças de fato, eu fiz essa pesquisa de mercado. Porque qualquer empresa que você vai começar, de alguma maneira, eu acho que a dica número 1 é essa, fazer a pesquisa do seu mercado, o estudo de viabilidade mesmo, de trazer a marca para cá, de como que você vai apresentar isso, como que você vai começar. Então, acho que esse é o ponto inicial de partida, ver essa viabilidade mesmo do negócio, né? Que legal, até para não colocar a carroça na frente dos bois, né? Exatamente. Tudo precisa de um planejamento na vida, tudo. E quando você vai abrir uma empresa, é o ponto inicial de partida mesmo. Legal. E me conta, quanto tempo que você ficou lá, em Milão? Foi rápido, foi rápido. Foi uma semaninha, até porque eu estava trabalhando aqui, então eu conciliei as duas coisas. Então, a gente conseguiu, eu mantive o ponto lá inicial com a minha sócia que morava lá, que ainda mora lá na época. E aí foi algo bem rapidinho mesmo. A vinda foi rapidinho porque foi uma brechinha que eu consegui no meu trabalho. E me conta aqui, em que momento que você sentiu de fato que era hora de você empreender? Olha, eu sempre tive a veia empreendedora, Agatha, sempre. Minha família, meus pais são empresários, meu avô era comerciante, então acho que veio lá de trás. E muito nova já trabalhava na fábrica dos meus pais. Trabalhava, entre aspas, mas eu chegava da escola e já ia para lá. Então, com 14 anos, eu comecei a ter essa vivência muito próxima mesmo. E eu acho que sempre pensei que eu ia seguir esse caminho. Foi uma coisa muito natural. Eu já empreendi em 3 vertentes diferentes. Hoje acho que eu me encontrei realmente no que eu gosto de fazer. Mas eu acho que o empreendedorismo sempre teve enraizado ali em mim de alguma maneira. Legal. E o interessante é que você, né, se formou em comunicação, né? Isso. Chegou a trabalhar, né, um pouco nessa área, mas o que você de fato queria mesmo era empreender. Eu acho que quem tem essa gana, né, por empreender, eles não conseguem ficar ali no trabalho. Mesmo que eles tenham ali um trabalho fixo, né, um CLT, enfim, eles têm uma
uma certa vontade de empreender e eles vai tentando, às vezes, aos trancos e barrancos, conciliar uma coisa com a outra, né? É algo que acaba sendo muito natural. Empreender, eu falo que nunca é fácil. É muito difícil, tem vários desafios. E a gente tem que estar bem ciente disso quando a gente vai empreender. Mas eu acho que quando você quer muito, quando você tem a vocação, leva jeito, é natural, flui. Tem que... E assim, às vezes passa por determinadas dificuldades, né? Os empreendedores que sente vontade de desistir. Uhum. Mas é engraçado que mesmo que você vê esses grandes empresários, às vezes que já até passaram por uma grande crise, que chegaram até a falir, muitos deles, acho que, 90%, conseguem se reerguer de novo e criam uma outra empresa, começam do zero de novo, mas eles já sabem ali onde eles querem chegar. Verdade. Isso é uma coisa muito importante da gente passar para os jovens que assistem, né? Ou, independente de ser jovem, as pessoas que estão aqui, né? A gente sempre traz assuntos para agregar na vida, né? E para incentivar, né? Tanto o empreendedorismo quanto qualquer outra profissão, né? Não desistir, apesar dos desafios. E aprender com esses desafios, né? Porque eu falo que até o fracasso é um aprendizado. Então, você tem que saber onde você errou, o que você pode melhorar, como fazer diferente. Então, esses desafios são super importantes para poder não só o seu amadurecimento pessoal, mas também no desenvolvimento da sua empresa. Exatamente. Empreender, então, sempre foi o seu plano, Sempre. Né? Aconteceu, de fato, naturalmente. Sempre. E qual que era a empresa dos seus pais? Meus pais tinham uma metalúrgica que trabalhavam com peças de decoração. Antigamente era muito comum você ter bastões de cortina em casa. Hoje são embutidos, né? Mas naquela época era muito comum. Acessórios de metal, tinha corrimão de shopping inteiro. Eram meus pais que faziam lá em Belo Horizonte, mineiros. E aí a minha mãe era ali na parte mais de atendimento ao cliente mesmo, cliente final, que normalmente eram empresas muito grandes, que faziam um volume muito grande. Meu pai era ali mais na parte prática mesmo, mão de obra. Meu irmão mais velho também trabalhava lá, então a gente tinha essa parte gostosa de estar em família e eu sempre gostei, eu sempre arrumava um jeitinho de estar lá fazendo alguma coisa e foi uma coisa que realmente já plantou a sementinha ali no coração. Que legal. E me conta aqui, como é que a sua formação em comunicação, administração e marketing te ajudou ali de fato a empreender? Olha, bastante. Na verdade, a comunicação, eu fiz inicialmente pensando na publicidade. E como que isso mudou hoje, né? Eu falo que é importante a questão do estudo, porque a publicidade de 20 anos atrás, um pouco mais, era totalmente diferente do que é hoje. Mas eu me peguei ali nessa parte da comunicação, que é muito importante. Então, eu cheguei por um tempo, quase 10 anos, produzir conteúdo de escrito mesmo. Então, isso da comunicação me ajudou muito nessa área. E quando eu fui para a administração, acho que brotou ali uma outra parte, que é justamente essa do empreender. Então, eu continuei ali com marketing, que pega um pouquinho da publicidade, ainda continuei nesse segmento, mas foi a administração que abriu mais essas portas mesmo na parte de empreendedorismo. Porque justamente essa questão que eu falei do planejamento, do plano de negócios, do estudo de viabilidade, foi a administração que me ensinou esse mercado, esse caminho. Sim. Então, foi muito importante. Legal. Então, você acredita que a faculdade ela é essencial para empreender hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Não é algo assim que seja eliminatório, né? Se você não tem uma faculdade, você não vai conseguir empreender. Não, claro que não. Isso hoje, mas eu acho sim que é essencial, que vai te direcionar, vai te dar os caminhos. E se aconteceu de você empreender e não ter uma faculdade, não conseguiu fazer naquele momento, busca alguém que vai te ajudar nisso. Né? Contrata um gerente, alguém que vai poder ser a sua base nessa parte. Legal, porque foi uma base importante para você, né? É importante, sem dúvida. Às vezes até pode ser que não dê tempo ali de fazer, né, uma faculdade, às vezes surgiu uma oportunidade de negócio e que você precisa dar o gás ali, mas às vezes hoje em dia a internet tem tantos cursos, meios, né, cursos,
né? Aqui mesmo, né, dentro do High-Tech Course, tem vários cursos super interessantes na área de design, tecnologia, inovação, fotografia, marketing, né? E eles estão sempre trazendo muitos conteúdos interessantes. Consumir, né, esses conteúdos que são gratuitos na internet, às vezes até fazer um curso pago que seja, né, mas uns cursos menores te ajuda a errar menos, talvez, né, porque às vezes o empreendedorismo, ele vai te colocar ali, são várias áreas, né, que você precisa administrar, e às vezes se você não souber tanto de uma ou de outra, né, seria interessante você ir naquela parte que você tem um ponto fraco, né? E tentar entender um pouquinho sobre o assunto. Quais os cursos ali, experiências, aprendizados práticos, de fato, que foram decisivos para você? A gente sabe que na correria do dia a dia, às vezes é difícil de você conciliar ali, né? Como a gente tinha até falado, uma questão de uma faculdade, mas os cursos são, como você disse, te permite essa possibilidade de fazer online, de fazer numa brechinha que você tem ali, então acho que isso realmente faz toda a diferença, é essencial. E eu fiz alguns cursos, me especializei muito nessa parte de marketing, principalmente porque é algo ali que vai mesmo se atualizando sempre. Então, a gente não pode ficar engessado, não pode ficar estagnado. Uma coisa que eu aprendi na faculdade há alguns anos atrás não vai ser aplicado hoje da mesma maneira. Então, os cursos realmente são essenciais, a gente precisa sempre estar... hoje, mesmo que eu já tenha isso muito definido, muito estabilizado, eu ainda procuro fazer esses cursos. Recentemente, por exemplo, eu fiz um curso de edição de vídeos, porque a gente tem que estar sempre ali se atualizando mesmo. Hoje, o mercado pede muito essa questão da edição de vídeos, as redes sociais te exige isso. E se você fica parado, se você não... corre atrás, você vai ficar perdido mesmo ali. Ou você não vai saber o que fazer, ou então você não vai saber como fazer. Então, Exato. Acho que hoje a gente precisa mesmo estar atento no que está acontecendo. E essa possibilidade de fazer esses cursos online, essa gama gigante de cursos, a gente tem que aproveitar. Porque todo conhecimento hoje é válido e quando você tem alguém para te passar esse conhecimento, agarra que é esse o caminho. É verdade. Eu acho que independentemente ali da área que você atue, né? Às vezes você, sei lá, um gerente de uma loja, você não vai precisar saber exatamente como edita um vídeo. Mas, às vezes, esse vai ser um diferencial seu. Sem no dúvida. dia que o social media lá não for, você vai saber editar um vídeo interessante, talvez para passar para um cliente seu. Ou passar para as vendedoras. Olha, gente, publica esse vídeo aí, envia aí para os seus clientes para dar uma movimentada maior aqui dentro da loja. Dando um exemplo, né? Se você não está nas redes sociais hoje, você não aparece. É importante aparecer de alguma maneira. Mesmo que você, eu sou tímida, não gosto de aparecer, não gosto de falar, você tem que aparecer de alguma maneira. Então, se você não faz uma edição de vídeo, não sabe fazer... e quando eu falo TikTok, é diferente de fazer as dancinhas, né? É estar presente e mostrar o seu conteúdo, mostrar a sua empresa de alguma maneira. Então, se você não procura saber como editar um vídeo de maneira prática, realmente você vai ficar perdido. Então, assim, eu dei esse exemplo, mas tem vários outros cursos que você possa fazer para poder... te crescer como pessoa, principalmente, mas como empresa também. Legal. E você também já teve uma agência de marketing, né? Você resolveu também empreender nessa área. Foi quando foi o pontapé inicial, e aí a gente montou uma equipe muito bacana. Eu sou um pouco... eu não gosto nem de falar perfeccionista, porque isso já ficou meio banalizado, mas eu acabava centralizando muito em mim. E isso me sobrecarregou muito por um tempo. Eu estava com 13 clientes na época e eu gostava sempre de dar ali o check final, de fazer acontecer mesmo. Então, isso acabou me sobrecarregando, porque a gente tem a rotina, tem empresa, tem família, tem marido, tem filhos. Então, mas a gente chegou a ter 13 clientes e depois eu fui terceirizando ali para o restante da minha equipe, que ainda trabalha com isso. E acabou que hoje eu fiquei só mesmo empreendendo. Falei que é o que eu quero e é o que eu vou gastar toda a minha energia. Mas eu produzi o conteúdo aí para 3 empresas. Cheguei nesse ápice.
Muita coisa, né? Era. Acho que quando a gente trabalha... O nosso trabalho é bem feito, né? Os clientes, eles vão surgindo, né? Isso é legal. Às vezes um indica o outro. Exato. Às vezes numa publicidade mesmo ali que você faz, né? As pessoas, um tráfego, as pessoas vão chegando. E uma coisa importante que você falou era que você acabava centralizando muito. Então, esse você acredita que foi um dos erros, assim, que você... de não delegar? Assim, pra mim, né? Foi algo que foi ruim pra mim no final das contas, porque a gente tem que perceber qual que é a nossa limitação. Então, realmente chegou uma época que deu uma sobrecarga. E aí, até meu marido falou assim, amor, tá na hora de você reavaliar, volta um pouquinho para poder reavaliar o que você quer de fato, gasta a sua energia no que é importante para você, mas também no que vai te trazer um retorno, de fato. Então, foi quando eu falei, analisei, parei ali, analisei todo o cenário, porque produzir conteúdo é algo muito difícil. Você tem que estar ali muito focado, centrado. Um cliente Exato. É difícil, imagina para 13. Exato. E foi dando muito certo. Isso que você falou é algo que realmente é natural. Se dá certo, se dá um retorno, o cliente fica satisfeito, falou com outro, então vai realmente surgindo essas novas empresas, novas demandas, novos clientes. Mas é algo que exige muito de você, uma concentração. Inclusive, eu trabalhava muito quando a casa estava em silêncio, quando o marido já estava dormindo, as crianças estavam dormindo. Então, aí, eu ia tarde, até madrugada mesmo. Conseguia... Porque a gente precisa do silêncio, a gente precisa de estar concentrado para produzir. Sim. Então, era à noite que eu ia ali produzir de fato, aí rendia a noite toda, já ia para madrugada. Então, é importante você também colocar limites ali para ser uma coisa que seja viável para você e saber também como lidar com o seu horário mesmo, com o tempo que você tem de planejamento para você mesmo. Planejamento é importante para a empresa, mas para você mesmo. Então, eu acho que a partir do momento que eu consegui soltar um pouquinho mais, confiar no restante da equipe, poder fazer a parte mais operacional mesmo, isso acho que deslanchou um pouco mais. Legal. E qual habilidade ali, de fato, você considera indispensável para quem quer empreender na área da moda? Olha, eu acho que habilidades são várias, mas uma coisa que vai fazer muita diferença é o networking. É importante você estar conectado, procurar pessoas que possam te agregar de alguma maneira, possam te ajudar de alguma maneira. Então, o mercado da moda hoje é um mercado que é muito rápido. Uma nova coleção é lançada muito rápido, então uma roupa que está hoje, daqui a pouco já está desatualizada. Então é um mercado muito rápido, ele gira muito rápido. Então é importante você fazer conexões. Eu acho que toda a parte que você vai empreender é importante você fazer essas conexões, esse networking, sim, mas é uma habilidade que você tem que desenvolver. O conversar com outra pessoa, como se relacionar com outra pessoa, essa parte da comunicação mesmo é essencial. Então, saber como fazer esse contato é uma habilidade mesmo que exige um pouquinho mais de atenção ali e é o que vai te direcionar, sem dúvida. O networking é, assim, principal. Você acredita que não só na área da moda, mas em outras áreas também, independente se você for trabalhar com moda ou, sei lá, com jornalismo ou com empreender, você acredita que essa parte, ela é crucial? Sem dúvida. Essa é realmente algo que a gente tem que explorar e tentar realmente fazer as conexões certas, estar nos lugares certos, participar. Eu lembro que na época, quando eu comecei, eu participei de feira, eu fui atrás, corri atrás de influências, corri atrás de parceiros, e essa parte é muito importante. Onde você está no lugar certo. Às vezes você não vai estar no lugar certo, mas você aprende ali, então correr atrás de feira, de workshop, do que você puder participar, estar presente e fazer ali as conexões certas. Não adianta você ir, assistir tudo e voltar de mão vazia, sem conhecer ninguém, sem fazer um contato. Então se aproxima. Eu ia sozinha, mas eu ia na cara da coragem, chegava perto de alguém, já me aproximava, já explicava um pouquinho sobre o que eu fazia, e foi assim que eu fiz a maioria das minhas conexões. Foi através da cara e da coragem mesmo, de chegar, se apresentar, conversar e fazer esse novo relacionamento. Então, isso a gente tem que perder um pouquinho a timidez e ter essa cara de pau mesmo, de chegar, porque networking hoje em tudo
é o que vai te direcionar, o que vai te gerar novos clientes, é o que vai te gerar novos contatos. Então, essa parte eu acho que saber, essa habilidade de saber como conversar, de saber como aproximar das pessoas é muito interessante. Eu acho que você fez uma observação super importante e eu falo muito, né, aqui para as pessoas que estão assistindo, que às vezes a internet, ela te deixa tão acomodado de ficar só no online, que às vezes eu acho que as pessoas estão parecendo que elas estão mais tímidas, né? Eu vou, às vezes, em alguns eventos, eu sinto que as pessoas estão um pouco mais, principalmente os jovens, estão um pouco mais retraídos, né? E a gente tem que realmente abrir a nossa cabeça, né? E saber que, ainda assim, apesar da internet nos levar a lugares, né, inimagináveis, a nossa conexão aqui, né, o tete a tete, ele é fundamental para as nossas relações, para as nossas conexões, para a abertura de um novo negócio, né? E isso, de fato, é muito importante. Achei muito bom você trazer essa observação, porque às vezes a pessoa, por mais que ela saiba que ela precisa ali, né, de uma certa habilidade para se comunicar, eles falam, não, eles travam. Não vou, não consigo, eu tenho vergonha. E procura na internet, que também você vai encontrar formas de como se comunicar, como fazer conexões. Gente, é um bate-papo, é falar assim, é se apresentar. Falar, oi, tudo bem? Eu sou fulana de tal, eu tenho uma empresa X e tal, e você? Né? É uma coisa tão simples, né, de certa forma, de você fazer. Você não precisa, ai meu Deus, pensar num super texto para poder conseguir ali, né, uma coisa mais decorada para ir lá e conseguir. É coisa simples. Você perguntar, oi, tudo bem? E aí, você trabalha com o quê? Você veio aqui na feira em virtude de quê, né? Exato. Você tem empresa de qual segmento? Uma coisa muito simples, mas que, né? E aí, ao longo, né, da conversa, vocês vão estreitando, né? Esse laço, essa conexão, esse networking. E a internet te ajuda hoje nisso, né? As redes sociais te dão a possibilidade de chegar em alguém que pessoalmente você não conseguiria. Você não conseguiria falar, não conseguiria acessar. Então, essa possibilidade de mandar um direct, de mandar um e-mail, pelo LinkedIn você consegue conversar com as pessoas, tem o campo de conversa ali. Então, essa te abre também umas possibilidades de acessar pessoas que pessoalmente você não acessaria. Então, preparar um textinho mesmo, uma apresentação. O não você já tem, mas pode ser que você consiga um sim ali de alguma maneira. De fato, você pode tirar uma dúvida com a pessoa. Às vezes é alguém que você admira, algum empreendedor de alguma área que você admira, ou um fotógrafo, enfim, independentemente da área. Você tira uma dúvida com ele. Oi, tudo bem? Eu sou um grande admirador do seu trabalho e tal. Queria saber com relação a isso, isso e isso. O que você acha? E aí as coisas, né, mesmo que pode ser que te responda, e pode ser que também não te responda, mas assim, não deixe de fazer porque você recebeu o primeiro não. Sim. Né? Um dos meus primeiros clientes foi eu que corri atrás. Cheguei, oi, tudo bem? Gosto da sua marca? Que foi nesse segmento de moda, né? Eu me apresentei, expliquei um pouquinho e deslanchou ali, fluiu. Então, na época, eu tinha um blog que falava sobre moda e também produzia conteúdo. Então, me apresentei, mostrei meu conteúdo e ali surgiu a primeira parceria. Depois ele virou um cliente de fato. Era uma empresa grande no mercado de moda íntima. Então, começou ali e acabou me trazendo outras portas. E foi um e-mail que eu mandei. Pois é, para você ver, né? Mas já eu quero voltar nessa parte aí. Mas me conta aqui, como foi você, de fato, se especializar num segmento tão inovador como o K-Beauty? É verdade, eu comecei na época como uma procura de melhorar a questão estética ali mesmo. Skincare, eu pesquisei minha. Depois que a gente vira a chavinha dos 30, agora eu virei para os 40, a gente tem essa preocupação maior com o cuidado da pele, cuidado do rosto. E eu fui atrás na época que se falava pouquíssimo disso. Não tinha chegado ainda esse boom dos produtos coreanos aqui. Então, eu pesquisei muito, como fazer, como aplicar ali, como fazer a rotina de skincare.
E eu vi uma limitação muito grande de produtos aqui, porque realmente Não tem uma antes desse distância. boom, Exatamente. antes desse não boom tinha. era impossível Não você tinha. achar, só se você de fato fosse na Coreia, comprasse e trouxesse. Exatamente. E aí, nessa pesquisa de querer entender, de querer saber, de querer fazer, querer conseguir também os produtos, eu vi aí a possibilidade, eu vi o gancho. E isso foi antes de pandemia. E aí, eu estava numa viagem a trabalho em Nova York e descobri algumas lojas. Nessa pesquisa, eu descobri algumas lojas que vendiam esses produtos. E aí, eu fui atrás. Falei, eu quero trazer para mim. E aí, eu trouxe alguns para mim. Minhas amigas começaram a perguntar, o que é isso? De onde você conseguiu? Tá. E aí, eu vi essa possibilidade de trazer mais produtos. Começou passando para as amigas. E depois, eu montei um e-commerce mesmo. Sim. De produtos de K-Beauty. E aí foi quando deu muito certo, a gente pegou, aí eu produzia conteúdo também, na época ainda pro blog, depois pro Instagram, a gente fez um Instagram bacana, explicando de como colocar isso na sua rotina, como fazer uma rotina de skincare prática para quando você tem essa rotina mais apertada do dia a dia, mais agitada, então não precisa ser necessariamente aqueles passos, aqueles 10 passos, então como adaptar para a sua realidade, para a sua rotina. E aí, nessa parte de produzir os conteúdos, de explicar como funciona, surgia a dúvida, mas como adquirir esse produto? Como que eu posso comprar? E aí, eu fiz um e-commerce também, a gente conseguiu vender bastante na época. Foi muito bacana. Que incrível, porque assim, foi em qual ano? Antes da pandemia? Foi antes da pandemia, foi em 2018 que começou. E aí, a pandemia ajudou, mas depois foi uma limitação, porque... quando fechou tudo, fechou inclusive o transporte, né? Que algumas pessoas conseguiam comprar isso de maneira online, trazer de fora, demorava um pouco, pagava o imposto, mas ainda tinha essa possibilidade. Quando fechou as fronteiras, tinha muita gente que consumia o produto que não conseguia, de alguma maneira, mais fazer encomenda. E aí eu tinha, na época, um estoque muito grande. Então, eu lembro que deslanchou, assim, a gente vendeu tudo muito rápido. E depois foi um limitante justamente essa questão da fronteira fechar. Que aí a gente não conseguiu mais trazer os produtos. E aí foi, infelizmente, o que acabou fechando, não dando certo para o K-Shop. Na época era K-Shop, né? Mas foi uma coisa que ficou. Até hoje eu tomo cuidado com essa rotina. Também é uma forma muito interessante, né? De empreender. Você viu que tinha uma certa demanda, né? Algo que ninguém conhecia. Hoje em dia, né? Os produtos, né? Coreanos, chineses, várias coisas, né? Como carros, né? O pessoal tá trazendo muito para o Brasil. Você viu que tinha uma certa demanda e isso é interessante, porque às vezes você vê uma brecha ali de uma demanda em determinado segmento. E é uma grande oportunidade de você empreender. Exato, sem dúvida. Né? E isso foi muito bom, assim, para você ver, né? Quem tem ali realmente, assim, essa veia empreendedora, ela consegue ver oportunidades, né? E você se moveu, né? Você viu que tinha uma oportunidade, mas você não ficou parada. Você resolveu aproveitar para monetizar com relação àquilo. Eu achei muito interessante, eu não conhecia esse K-Shop que chamava? Eu aproveitei o K-Beauty, né? Que é essa parte da beleza coreana. O K de Kellen, eu vou aproveitar e era o K-Shop. Que legal. Ficou muito, muito interessante. Eu achei bom porque, assim... Depois de tantos anos foi que o negócio começou de fato a viralizar mesmo, né? Eu acho que de 2 anos para cá foi que de fato os produtos coreanos começam a vir mais forte, né? É verdade. Tanto que a gente vê muito no TikTok e no próprio Instagram, mas eu acho que no TikTok ainda mais, né? Essa viralização desses produtos, né? E de como de fato, né? A tecnologia deles é muito diferente. Muito. Né? E eu acho isso bem legal. Bem avançada, muito diferente. E eu tô vendo também que tem várias empresas brasileiras também que começaram a investir mais nisso, como a Natura, né? Eu acho bom também ver que as empresas brasileiras viram, né, que tinha uma certa demanda aqui no mercado e começaram a melhorar ainda mais os seus produtos. E isso é muito importante, né, pro Brasil. Inclusive, tem uma coisa que é bem da parte das belezas coreanas, são aquelas máscaras faciais que eles chamam de sheet, né? Que você coloca
na pele e eu descobri pelo LinkedIn uma empresa de Manaus que estava fazendo as máscaras com produtos brasileiros, que estava assim deslanchando, tinha um mercado, eles ainda atuam nisso, um mercado muito bom, e foi interessante porque ele adaptou ao mercado brasileiro, a mão de obra brasileira, mercadoria, matéria-prima brasileira, na verdade, e ele trouxe um gancho também, hoje a empresa dele faz só isso, e dá super certo. E aí é matéria-prima brasileira, é mercado, se adaptou também a isso. Que legal, muito bom. E vamos falar ali de consumo consciente, tendências, o que de fato ali a moda circular é... E o que é moda circular, né? Você vai explicar, eu já sei exatamente o que é, porque eu amo, inclusive, e por que ela importa tanto hoje. Muito, gente. Eu acho que esse mercado da moda, a gente tem hoje uma preocupação social também, porque estudos mostram que hoje, se não fizer mais nenhuma roupa, se ninguém comprar mais nenhuma roupa, eles têm ainda roupa para 20 anos para frente. Então, essa cultura do fast shop também, de você fazer as peças muito rápido, você compra o material, às vezes inferior, uma camisa que você compra por R$5, você consegue vender no fast shop também, essas grandes marcas hoje. Então, tem eu não gosto de dizer a palavra banalização, mas acaba que você produz muita roupa e tem um descarte muito grande também. O descarte na produção da peça, o descarte do que não foi vendido e a própria pessoa que joga fora. Às vezes, a roupa que você vai doar, nem sempre ela é utilizada de alguma maneira. Então, hoje no mundo todo, há um desperdício muito grande nessa parte da moda. Então, essa sustentabilidade de poder fazer a moda girar ali, realmente, os brechós, que hoje tem vários espalhados pelo Brasil todo, era uma coisa muito antes mal vista. Se via brechó como uma roupa velha que a pessoa não queria mais e descartou. Era tinha um certo preconceito ali. Hoje não, hoje é visto como uma possibilidade de conseguir comprar uma peça mais em conta. Uma peça que às vezes perdeu o sentido para você não vai deixar parado no armário. Então, quando você passa ela para uma loja, um brechó, a pessoa vai hoje procurar com o intuito de conseguir uma coisa mais em conta, mesmo um achado, um benefício ali. Roupa de criança, por exemplo, você perde muito rápido. Então, você consegue desapegar de coisas muito boas e conseguir ainda ali não só comprar uma peça mais em conta, mas essa questão da preocupação social, da sustentabilidade, eu acho que a partir do momento que vai criando essa consciência como um todo, em algum momento as empresas vão perceber isso, vão sentir no bolso e vão preocupar um pouco mais com essa questão da produção, da fabricação das peças. Então, hoje é muito uma questão de consciência também, que eu vejo principalmente na geração Z, que já tem isso mais fácil, né? Uma mentalidade aí que veio e tem essa preocupação também, a geração Z tem essa preocupação com o sustentável, com o reciclável também, a possibilidade disso. Então, cada vez mais está ficando mais fácil e eu acho que vai... Eu já vejo algumas empresas preocupadas com isso e fazendo de maneira diferente. A gente tem algumas fast fashions aqui no Brasil, não vou citar nomes, mas são redes muito grandes, que na etiqueta já vem falando agora tecido eco, né? Eles têm essa preocupação, que já é uma tendência recente, que mostra que realmente o barulho que está sendo feito ali, as empresas estão reconhecendo. Sim. Então, acaba sendo um diferencial de venda também daquele produto, quando tem essa etiqueta eco. E para a marca é muito bom, que mostra que ela está preocupada com isso, preocupada com essa tendência, está de olho no que as pessoas estão falando, estão reclamando. Então, eu acho que é uma tendência que só vai crescer daqui para frente e está ganhando força mesmo. A gente, como você falou, né? A gente vê o número de brechós, né? Crescendo a cada dia. Sem dúvida. Eu acho, assim, aqui em Brasília mesmo, nossa, cada dia surge um. E isso também é uma oportunidade de negócio. Uhum. Eu acho que é interessante, porque tanto a pessoa que vende, né, que entrega a roupa, a roupa, o sapato, bolsa, enfim, ela vai monetizar, né, com aquilo que ela já comprou, né? Então, ela vai receber um dinheiro por aquilo que foi vendido. Uhum. Né? E a outra pessoa vai ter oportunidade de comprar com valor mais em conta. Por exemplo, sei lá, uma blusinha
uma blusa da Zara que não me serve mais. Uhum. Não, eu vou passar ela. Lógico que, geralmente, nesses brechós, as roupas precisam estar em condições de uso, né? Então, você faz uma Sem curadoria dúvida. legal, né? E depois dessa curadoria, você vende e faz o negócio girar. E dá um retorno muito bom, tanto para quem intermedia, né, essa venda, né, para quem os donos dos brechós, quanto, né, quem está comprando e quem está vendendo. Então, Sem assim, dúvida. todo mundo sai ganhando. Era o que eu ia falar. É uma mão que para todo mundo é bom. Todo mundo. E, assim, é algo muito interessante, uma grande oportunidade de negócio. Então, se você está querendo empreender aí, essa é uma área que está crescendo muito Com e certeza. você não precisa investir capital praticamente nenhum. Porque as roupas, né, você pode começar ali com as suas, com a da sua família, né? Abriu ali um negocinho, né? E à medida que for surgindo a demanda, né, e que você for monetizando, pode abrir ali um espaço físico, mas pode começar no online, Exato. né? Na verdade, eu tenho hoje uma empresa de moda de second hand e a gente começou com o investimento porque você tem que registrar a marca, tem que fazer toda a parte do domínio, o contador, tudo. Tem um investimento, mas é muito menor do que se você for montar realmente uma loja, Física. Os custos que envolve uma loja física. Então, a gente tem hoje, a venda é basicamente... Tem também algumas parceiras que pegam as peças e levam para os clientes, mas hoje a venda é basicamente online, pelas redes sociais, pelo site, pelos grupos de WhatsApp, é basicamente online. E o investimento foi muito pequeno, porque a gente trabalha com consignação de peças. Sim. Então, as fornecedoras, que eu acho que hoje o grande diferencial que eu tenho são as fornecedoras. São as fornecedoras que trazem as peças para a gente, a gente tem uma curadoria muito delicada, muito minuciosa nas peças. E é o grande diferencial, eu acho que hoje da minha empresa, porque como as peças chegam até nós, a gente fica em consignação, a gente não compra, a gente faz a ponte ali, né, entre a fornecedora e o cliente final. Então, é uma possibilidade de negócios que com investimento pequeno. Então, você pode, às vezes, pegar ali descobrir o seu diferencial, descobrir onde você quer realmente, se vai ser uma moda masculina, por exemplo, que hoje é difícil achar brechós de roupa masculina. Então, se você pega o gancho, não, roupa infantil ali, eu sou mãe, tô com muita coisa. Então, se você consegue ali achar, você consegue fazer alguns investimentos muito legais. E essa parte, eu costumo dizer que você não tem concorrência. Porque você não vai fazer uma peça ali, uma coleção de roupa que você não quer que uma outra marca te imita. Não. Todo mundo pode fazer isso de alguma maneira. Então, você só agrega. Quando tem os parceiros, quando tem brechós, outros brechós, não tem uma concorrência. Tem uma parceria, um incentivo. Então, realmente, eu acho aí um mercado muito interessante para se trabalhar. E me conta aqui, como é que surgiu o Circulou? O Circulou, ele surgiu de uma grande amizade com a Luciana, que é minha sócia. Ela foi quem, na verdade, deu o start, foi ela que fez o brechó na época. E ela me chamou para cuidar dessa parte do marketing do Circulou, inicialmente. A ideia era eu colocar a empresa mais visível ali no virtual mesmo, no Instagram. Na época, ela montou um showroom e a gente queria levar o negócio mais para o virtual. E aí, me pegou de uma maneira que ela falou assim, amiga, você tem que estar nisso aqui, temos que ser um braço uma da outra ali, a gente tem que estar junto nisso. E na época, ela me ofereceu a sociedade e aí eu realmente abracei, entrei com tudo e hoje... Nós duas estamos à frente, mas atuando juntas, lado a lado. Hoje ela mora em Roma, mas a gente ainda continua lado a lado. A gente se conversa todos os dias, que é muita decisão que a gente tem que tomar em conjunto. Legal. E hoje, assim, ela começou ali com os contatos, com as amigas, com as fornecedoras. E hoje a gente tem 60 fornecedoras, então já estamos na 64, na verdade. Então, algo que foi circulando, literalmente, de maneira muito natural. Que legal, muito bom. E quais são ali, de fato, os maiores desafios de trabalhar com moda circular e acessórios de luxo? A gente hoje escolheu trabalhar com o mercado de luxo mesmo, com bolsas e acessórios de luxo. Então, a gente, quando recebia antes, a Luciana recebia antes roupas, a gente
passou tudo para frente para os brechós parceiros e a gente viu ali realmente, não, vamos trabalhar só com o mercado de luxo, só com peças de luxo. Foi o que a gente segmentou, porque é importante você ter também, não dá para você abrir demais. Quando você é uma empresa pequena, não dá para você abrir demais. Então, especialize em uma coisa, no que você é bom, no que vai te fazer ali os olhos brilharem, que você vai saber trabalhar com isso. Então, a gente escolheu ali trabalhar só com o mercado de luxo mesmo, com bolsas e acessórios de luxo. E aí, eu acho que o maior desafio é esse, primeiro, de conseguir a peça, né? De conseguir o fornecedor, conseguir o cliente. O cliente, quando eu digo inicialmente, é o fornecedor mesmo da peça. E aí tem esse desafio inicial, porque se você não consegue, o que você vai oferecer, o que você vai vender? Então, acho que assim, o grande desafio e é o nosso grande diferencial é justamente o contato, assim, de conseguir a fornecedora, conseguir a peça boa. E aí tem todo um trabalho de curadoria que dá muito trabalho, porque a partir do momento que você trabalha com o mercado de luxo, você vai oferecer uma coisa, você tem que ter certeza que a peça está boa, que está em boa condição, que a peça é original, principalmente, porque a gente trabalha com grandes grifes, então tem um processo ali de curadoria que é desafiador. Então tem todo um cuidado a mais que você precisa ter, e acho que hoje, assim, é o nosso diferencial e é o que dá mais trabalho também. Imagino. E o consumidor, você acredita que ele está mais consciente hoje ou ainda temos ali, de fato, um longo caminho pela frente? Olha, eu acho que a gente está ainda nesse longo caminho, mas sim, sem dúvida, está mais consciente. Então, hoje ele consegue perceber como uma oportunidade, tanto para quem vai vender, de pegar uma peça que está parada, uma bolsa que você investiu uma grana para poder comprar. Então, se você não está usando, não faz sentido mais para a sua realidade, você ter a oportunidade de vender aquela bolsa e receber por isso, é algo assim que é muito bom e também para quem vai comprar, porque ver uma oportunidade de comprar uma peça desejo, que às vezes na loja você não vai conseguir pagar aquele preço que ela é vendida inicialmente, né? O luxo é algo muito caro. Então, você ter a oportunidade de comprar uma bolsa que... Estou usando a bolsa como exemplo porque é o nosso carro forte. Mas você comprar uma bolsa que é uma bolsa que você queria, uma oportunidade mais em conta, é algo que é muito bom também, né? Então, vai te trazer uma série de benefícios para quem está vendendo e para quem está comprando. E você acha que é possível criar conexões reais vendendo online? Sim, sem dúvida. Tem alguns segmentos que é mais difícil, né? Por isso que a gente abriu mão da roupa, por exemplo, porque a roupa tem que experimentar, você tem que pegar as medidas, tudo. Então, o mercado de luxo, por exemplo, hoje te dá essa oportunidade de vender ali através do online, através do site, tudo. Mas, assim, vou ser bem sincera, eu tenho, principalmente pelo site, poucas vendas que são espontâneas. Acontece, a gente tem várias, mas na maioria das vezes a pessoa te procura primeiro para saber, como que tá essa bolsa? Tá legal? Pode mandar mais foto? Pode mandar mais vídeo? Então, essa conexão é muito importante, porque tem essa procura, sim, a pessoa entra no meu site, comprou, ótimo, mandamos entregar, mas a conexão é essencial para tudo hoje que você vai fazer. O online não pode te separar, ele tem que te aproximar de alguma maneira. Ele viabiliza ali o seu negócio, né? Viabiliza o acesso ao seu cliente final, mas é extremamente importante você estar presente de alguma maneira. Então, tá sempre acessível ali pela rede social, pelo WhatsApp, porque hoje, principalmente essas peças de luxo, a pessoa ela quer conversar antes, ela quer saber, ela quer criar uma segurança do que ela está comprando também. Então, você fazer essa conexão com o cliente é essencial mesmo. E como que você mantém a relevância num mercado saturado de conteúdo? Você tem que sempre estar criando algo novo, desenvolvendo algo novo. Então, você precisa ter um conteúdo relevante, né? Eu gosto sempre de trazer alguma coisa que vá agregar, que vai ajudar de alguma maneira. Porque isso é que vai reter também a pessoa ali no seu conteúdo. Sim. Então, se você viraliza de alguma maneira, mas depois esquece, ou não posta de novo, ou não é um conteúdo que agrega de alguma maneira, dificilmente a pessoa vai voltar à sua página. A não ser que ela queira essas páginas de brincadeirinha, memes, essas coisas. Então, Sim. Se você não agrega algum conteúdo de alguma maneira, agrega alguma informação, passa alguma coisa interessante para a pessoa, ela não vai voltar. Então, eu sempre gosto, desde lá atrás, de passar um conteúdo que
tenha significado, que vá ter um valor de alguma maneira. Sim. E o que diferencia ali uma marca que posta apenas, só posta, e uma marca que realmente conecta? A não ser que você seja uma marca muito forte, muito conhecida como a Zara, que você citou. A Zara, durante um bom tempo, ela não tinha nem site, não tinha nem rede social, porque ela já vendia por si só. Então, se você não tem um nome muito forte, muito consolidado, só estar lá não vai te fazer vender, não vai te fazer crescer, não vai fazer você ter seguidores. Então, é extremamente importante você marcar presença de alguma maneira e para não ser esquecido, e poder mostrar que você está ali, o que você faz, quem é você, por que a sua peça é interessante. Porque se você simplesmente coloca um produto no ar, ele por si só não vai vender. Então, é uma influencer que vai te ajudar a divulgar a sua marca, é o cliente que vai dizer aquilo que é o feedback, né, do que ele consumiu, do que ele comprou. Eu falo que o feedback também é extremamente necessário. Os comentários positivos, até os negativos, que vai te fazer mudar, melhorar onde você consegue melhorar. Então, essa conexão, de estar próximo com o seu cliente final é muito importante. Legal. Às vezes as pessoas, queriam entrar um pouquinho na parte de monetização agora, tem muita dificuldade de monetizar, seja na área da moda, da fotografia, do marketing, enfim. Tem dificuldade, essa dificuldade é bem real, porque as faculdades, elas não te ensinam ali, né? Olha, quando você sair da faculdade, você tem que cobrar X, Y, dessa forma, por tantas horas de trabalho, enfim. Não é algo que é ensinado. Sim, é prática. E aí eu queria saber como é que você aprendeu sobre precificação nesse mercado de moda. Na verdade, quando eu ia para os workshops, principalmente os fóruns do Brasil, que eu produzia um conteúdo, eu precisava passar de alguma maneira, né, mostrar de alguma maneira. E na época, lá atrás, foi 2014, 2015, eu usava o YouTube para poder mostrar, porque eu ia na feira, eu mostrava tudo, mostrava todos os detalhes, fazia um conteúdo específico para o meu cliente também, mas eu aproveitava esse gancho aí para fazer o meu. Então, eu mostrava todos os detalhes, fazia entrevista, tudo. E aí, a partir do momento que eu coloquei o conteúdo no YouTube, ele foi gerando por si só ali as visualizações. E aí, eu comecei a ver que estava dando um dinheirinho ali no Google. Eu falei assim, tá monetizando, então deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso. E aí, eu fui literalmente estudar sobre isso. Fui procurar saber como monetizar, o que eu poderia fazer para poder monetizar mais ou não. Aprendi com alguns erros de, por exemplo, você não pode colocar uma música, porque aí seu vídeo vai ser bloqueado, coisinhas desse tipo. Então, eu fui atrás para procurar saber mesmo, para poder monetizar e passar para o meu cliente o que ele deveria fazer ali também no canal dele, como que ele poderia utilizar isso, não só como mecanismo de venda, mas também de monetização para ele, como o canal. Então, isso foi bem na prática e no estudo também. Você tem que entender como fazer, o que você pode, de que maneira você vai atrair aquela atenção, também pegar a atenção da pessoa no seu vídeo, porque isso no YouTube é essencial. Se a pessoa vê só um pedacinho, você não monetiza. Então, você precisa prender a atenção da pessoa ali. Quando eu estou citando o YouTube, foi onde eu fiz essa experiência. Mas hoje, você tem que prender a atenção de alguma maneira. Se o seu vídeo abriu e a pessoa não ficou até o final, flopou, não vai vender, não vai chegar até ao cliente, não vai ter visualização. Então, você tem que ter um conteúdo. Por isso que eu falo que é importante a questão do conteúdo que agrega, né? Que te passa um valor, que vai te ensinar, que vai pregar a pessoa ali para poder assistir até o final. Se é algo que ela está aprendendo, que está sendo relevante para ela, ela vai ficar até o final do vídeo. Independente se é um vídeo grande no YouTube ou se é um vídeo curtinho no Instagram ou no TikTok. Então, saber como pegar a atenção da pessoa para ela ficar no seu vídeo é o que vai fazer monetizar ou não. Então, entender ali o que vai realmente, o que é o seu seguidor, o que a pessoa que está visualizando o seu conteúdo, o que ela quer ver, para poder fazer novos vídeos que gerem a monetização. Entendi. E me conta um pouquinho de como é ser sócia de uma empresa virtual, né? Porque vocês hoje trabalham mais no online. Como é que é essa rotina de sua e da sua sócia trabalhando só ali no virtual? É interessante que em todas as vezes que eu fui empreender foi nesse meio virtual, né? Eu nunca tive
realmente o espaço físico. E hoje é um desafio porque a gente tem uma limitação de horas, né? A minha sócia está 5 horas para frente no fuso. Então, a gente tem esse desafio e a gente faz sempre questão de estar sempre juntas mesmo, tomando todas as decisões. Às vezes não é possível. Então, é importante essa confiança que uma tem na outra também para poder tomar decisões quando não é possível a gente tomar em conjunto. E o desafio é poder chegar até o seu cliente de maneira espontânea, né? Chegar aquele cliente final que você quer atrair, que ele quer que ele compre a sua peça, compra a sua peça. Hoje, para a gente, é mais importante o cliente final do que o número de seguidores, por exemplo. Então, para a gente, essa parte do e-commerce é muito importante como você se posiciona no Google também. Como que o seu site ele tem que estar todo redondinho para a aranha do Google te entregar onde você precisa, né? Te mostrar para o cliente final. Quando ele vai pesquisar ali alguma coisa que ele quer, que ele procure, como você está em cima ali nos primeiros resultados para poder pegar realmente o clique e a venda final. É importante você patrocinar também, porque o patrocínio te coloca lá em cima. Sim. Mas, às vezes, se você não tem um valor grande para poder investir nisso, o seu diferencial tem que ser o site ser interessante de alguma maneira. Então, é importante você aprender de maneira que ele não tenha falhas, porque se ele... um algoritmo ali que falhou, o Google não vai te entregar, não vai te mostrar ali como destaque. Então, é importante você saber as ferramentas que você tem. Hoje, eu domino 100% o site, inclusive eu que fiz a criação do site. Legal. Então, eu preciso entender ali as ferramentas que eu tenho para poder que o site gire todo redondinho mesmo. E as palavras-chave que você vai utilizar, uma foto que chamativa ali, que vai trazer realmente o olhar daquela pessoa que está procurando. Então, às vezes você vai pesquisar uma coisa no Google, você vai ver N fotos que não vão fazer o clique, não vai fazer a pessoa clicar ali para ver um pouco mais. Então, você precisa ter uma foto que seja atrativa do seu produto, do que você está oferecendo. Você precisa ter um cuidado com isso, com a foto. E o conteúdo, quando está muito bom, o Google vai entregar. Porque a pessoa vai clicar no seu site e ele entende que ali tem um conteúdo legal. Então, ele pode apresentar esse site em outros mecanismos de pesquisa também. Então, acho que tem que estar tudo muito redondinho ali. Legal. E qual o erro mais comum ali que você vê em jovens que os jovens estão cometendo ali ao empreender? É fazer as coisas de qualquer jeito. Que às vezes você quer começar, você quer fazer de alguma maneira, e aí ou você não faz com um planejamento, você não estuda o seu mercado, você não estuda o seu cliente final, você não estuda os seus concorrentes, e às vezes você vai naquele ânsia de querer fazer, logo colocar. Se não tiver um planejamento e se você não fizer bem feito, não vai dar certo. Então, você precisa entender ali aquele caminho, onde você está entrando. Você precisa realmente estudar a viabilidade para fazer dar certo, estudar os seus concorrentes, o que eles estão fazendo, como que você pode fazer melhor, né? Não é uma cópia, mas é melhorar aquilo ali. Então, fazer o negócio de maneira mal feita ou correndo, querendo fazer logo, não vai dar certo. Então, gaste tempo, estude mesmo, para fazer o negócio bem feito. Se você simplesmente coloca ali e não tem um cuidado, não vai dar certo, vai morrer na praia. E qual foi, assim, o seu maior erro e o seu maior acerto nessa longa trajetória como empreendedora? Eu acho que o meu maior erro foi justamente no K-Shop, não ter pensado de maneira longa, a longo prazo. A viabilidade do negócio girar e ser longo. Porque quando a gente Sim. abre uma empresa, abre um negócio, a gente quer que ela tenha uma vida longa, que ela tenha sucesso, que ela dê certo. Sim. Então, eu não ter feito esse estudo de maneira prática de como vai chegar a mercadoria depois, fechou a fronteira, é uma limitação. Então, se eu não tivesse planejado, se eu tivesse planejado isso melhor, ter feito esse estudo de maneira longa, a longo prazo,
Aí, foi por isso, assim, sem dúvida, que não deu certo. E hoje é o meu maior acerto na Circulou, porque é algo que a gente vê como futuro ali de longo prazo. A gente não só fez esse estudo, mas como a gente sabe ali que literalmente circula, né, a peça, sempre vai ter alguém que vai desapegar de alguma coisa. Sempre vai ter alguém que vai entender ali aquilo como uma oportunidade. Então, isso tem uma vida longa. Se você fizer direito, com qualidade, com excelência, tem tudo para deslanchar. Não vai ter como ali, a não ser que a gente desista da loja, que não é o que a gente vai fazer. Então, é uma empresa que eu vejo vida longa e é uma coisa que faz sentido. Por isso que fez sentido eu abrir mão daqueles 13 clientes lá atrás e focar somente nisso, focar no empreender. Porque é uma coisa que faz sentido e que tem vida longa. Então, quando você vai escolher empreender em alguma coisa, tem que ser uma coisa que faça sentido para você, que você venha fazer aquilo com amor, querendo fazer dar certo mesmo e que tenha futuro, né? A gente tem que arriscar sim, tem que empreender sim, mas veja a longo prazo. Veja lá na frente se você faz sentido para você, se você vê você fazendo isso a longo prazo. E Kellen, dá para começar um negócio do zero, assim, só com a criatividade e a internet? Dá, claro, sem dúvida. Muito pesquisa, porque você tem que entender mesmo o que você, onde você está entrando ali. E dá, com certeza. Eu fiz o site, eu procurei saber, eu fiz um estudo ali naquela ferramenta, na hospedagem, como que eu ia fazer. Eu estudei do zero, não contratei ninguém para fazer. Eu falei, quero que dê certo. Eu quero, aquilo que eu falei lá atrás do perfeccionista, eu quero estar dentro, fazendo tudo dar certo, acontecer. Porque quando você tem o seu próprio negócio, você tem um cuidado com ele, você quer, como filho, você quer que dê certo. Então, você tem que entender tudo ali. Então, em todos eles, eu comecei do zero, correndo atrás, procurando saber. No Circulou, a Lu já tinha feito, mas ela também começou do zero. Então, você tem que ter um ponto de partida. Você tem que começar de alguma maneira, mas que comece com planejamento. Qual a importância, você acha, de antecipar tendências para um negócio de sucesso? Muito importante, porque depois que você antecipa a tendência, saiba que vão ter pessoas que vão te copiar, sem dúvida. A partir do momento que você está fazendo certo, você vai inspirar outras pessoas e também vai inspirar as cópias, né? Então, você conseguir ver além, realmente, ver uma tendência que está chegando, ainda não chegou, e você consegue trazer de alguma maneira, pode ser o seu grande diferencial. E que conselho que você daria para quem quer empreender, mas ainda está com aquele medo de arriscar? Procure parceiros, procure pessoas que possam te ajudar nisso, entenda onde está a sua limitação, no investimento inicial, no conhecimento, entenda onde está a sua limitação e vá atrás. Você tem que correr atrás mesmo. Então, você vai correr atrás de parceiros, você vai correr atrás de cursos. Então, quando você não tem ali todas as ferramentas que você precisa, você vai procurar alguém que possa te ajudar de alguma maneira. Então, você tem um negócio desenhadinho, você sabe que vai dar certo, você consegue ver potencial, você consegue ver futuro. Qual que é a sua limitação? Por que você não fez até hoje, então? Qual que é a sua limitação? Minha limitação é investimento inicial? Procura um investidor. De alguma maneira, alguém que possa te ajudar. Minha limitação é a timidez. A minha limitação é que eu não sei como fazer. Procura um curso, então. Procura analisar o que as pessoas estão fazendo que deram certo, que você possa fazer também. Então, por isso que eu estou insistindo nessa tecla do planejamento, porque é o que vai te direcionar. Então, se você tem aquela ideia toda desenhadinha na sua cabeça e ainda não teve a coragem, tem um pouquinho de coragem mesmo. Você precisa ter aquele empurrãozinho para colocar em prática, mas saiba como fazer. Legal. Se você puder deixar uma mensagem aqui para os jovens ouvintes do nosso podcast, qual seria? Primeiro, acredite no seu potencial, acredite no potencial do seu negócio, acredite no que você consiga fazer ali de melhor, dê sempre o seu melhor. Inclusive, voltando lá atrás, essa parte da comunicação, né, da minha formação em comunicação, ela foi diferencial, assim, em muitos pontos para mim.
Então, procure ler um livro que seja interessante para você, que saiba comunicar, vender primeiro. Você se venda primeiro antes de vender o seu produto, é importante isso. Então, vou até dar uma dica de um livro que eu li recentemente, que chama Discuta Menos e Dialogue Mais, que é do Jefferson Fischer. Ele, inclusive, ele é um advogado, mas hoje ele trabalha basicamente com comunicação. Ele tem um podcast de muito sucesso, inclusive o livro dele foi lançado em março e já é best-seller pelo New York Times. E ele fala muito sobre essa questão da comunicação, porque hoje você usa a comunicação para se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Seja com um amigo, seja num relacionamento mesmo, Sim. com seu marido, com seu namorado, você precisa da comunicação para aproximar as pessoas. Sim. Então, a maneira como você comunica é o que vai direcionar toda a sua vida. Então, esse livro é muito interessante, que ele te dá algumas dicas que são essenciais para a sua comunicação como pessoa e também como empresa. Então, eu acho que você precisa arriscar, sim, mas sabendo onde que você está colocando os seus ovos, ali em qual cesta você está colocando os seus ovos. E é importante você saber vender a sua imagem primeiro, antes de vender o seu negócio. Muito obrigada, amei a sua participação. Que bom, também amei estar aqui. Foi realmente um bate-papo muito rico. Eu tenho certeza que quem está assistindo, né, e quem vai assistir, com certeza vai amar. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e também nos seguir na rede social, no Instagram, @hightechcurse. Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Espero vocês, até a próxima. Obrigada.